Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à série História da Igreja. Sou o pastor Alente Xavier, sou um dos líderes da Igreja Batista Só Lhe Deu Glória. E hoje vamos estudar um pouco a respeito do que é história, para que ela serve. Por que criar uma série com esse foco, com esse tema, com esse objetivo? Muitos de nós já fomos surpreendidos por perguntas assim. Mas afinal, o que é história? Para que serve? A história é o registro do que aconteceu e não ocorrerá novamente. Podemos definir história também como estudo das mudanças sofridas por uma sociedade e o processo de vida das diferentes sociedades humanas. Ou até mesmo definir história como uma ciência dos homens no tempo. Esses são conceitos básicos iniciais sobre a história, de forma geral. E frequentemente as pessoas perguntam também: está bem, mas para que serve a história? Talvez você tenha aquele trauma, aquela dificuldade com a professora, com o professor no início dos seus estudos, que o faziam decorar nomes, datas, fatos. Talvez haja até uma certa resistência à história. Mas o meu objetivo aqui não é só passar informações, mas fazer de você um apaixonado, ou pelo menos um admirador da história. Porque a história tem uma utilidade muito grande. Ela desempenha um papel significativo. É muito mais do que decorar nomes, fatos, eventos ou personagens. A história serve para compreender o presente a partir da experiência do passado. Entendemos como chegamos até aqui, como somos e como nos organizamos, como vivemos. Porque, no nosso caso, no exemplo, o cristianismo chegou ao ponto que está no Brasil. Você já fez essa pergunta? Em todo o mundo é preciso olhar para a história para compreender o presente a partir das experiências do passado. Outra função da história é permitir que reflitamos sobre os erros de ontem. Existe uma frase de que eu gosto muito que diz assim: o importante na vida não é não cometer erros, porque sempre vamos cometer alguns. O desafio é aprender com os erros, com a história, a não repetir os erros já cometidos no passado. A história tem o papel de nos ensinar os erros daqueles que vieram antes de nós. Ao conhecer e estudar a história, podemos evoluir, crescer, evitar os erros do passado. Outra utilidade da história é aprender e entender como as pessoas viviam em diferentes épocas, o que é crucial. Por exemplo, não podemos avaliar a igreja primitiva ou a igreja medieval com a perspectiva do século XXI, sem entender o contexto cultural, histórico, social e econômico da época. Esses contextos têm um papel significativo nas decisões tomadas, nos erros cometidos e em outra função da história, que é o processo de construção da cidadania e da identidade, seja ela cultural, religiosa, ou social. A história também ajuda a formar a alma da cultura e das gerações, e principalmente de uma sociedade em crescimento. Esses são apenas alguns exemplos das variadas respostas sobre o que é história e para que serve ela. Mas eu gostaria de compartilhar com você ainda coisas maiores a respeito da história. Mas isso eu vou deixar para outro dia.